Artigo 619. Salvo estipulação em contrário, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra, segundo o plano aceito por quem a encomendou, terá direito a exigir acréscimo do preço, ainda que sejam introduzidas modificações no projeto, a não ser que estas resultem de instruções escritas do dono da obra. Parágrafo único. Ainda que não tenha havido autorização escrita, o dono da obra é obrigado a pagar ao empreiteiro os aumentos e acréscimos segundo o que for arbitrado, se sempre presente à obra por continuadas visitas. Não podia ignorar o que se estava passando e nunca protestou. Artigo 620. Se ocorrer diminuição no preço do material ou da mão de obra superior a 1/10 do preço global convencionado, poderá este ser revisto a pedido do dono da obra, para que lhe se assegure a diferença apurada. Artigo 621. Sem anuência de seu autor, não pode o proprietário da obra introduzir modificações no projeto por ele aprovado, ainda que a execução seja confiada a terceiros, a não ser que, por motivos supervenientes ou razões de ordem técnica, fique comprovada a inconveniência ou a excessividade onerosa de execução do projeto em sua forma originária. Parágrafo único. A proibição deste artigo não abrange alterações de pouca monta, ressalvada sempre a unidade estética da obra projetada. Artigo 622. Se a execução da obra for confiada a terceiros, a responsabilidade do autor do projeto respectivo, desde que não assuma direção ou fiscalização daquela, ficará limitada aos danos resultantes de defeitos previstos no artigo 618 e seu parágrafo único. Artigo 623. Mesmo após iniciada a construção, pode o dono da obra suspendê-la, desde que pague ao empreiteiro as despesas e lucros relativos aos serviços já feitos, mais indenização razoável, calculada em função do que ele teria ganho, se concluída a obra. Artigo 624. Suspensa a execução da empreitada sem justa causa, responde o empreiteiro por perdas e danos. Artigo 625. Poderá o empreiteiro suspender a obra, inciso 1, por culpa do dono ou por motivo de força maior. Inciso 2. Quando no decorrer dos serviços se manifestarem dificuldades imprevisíveis de execução, resultantes de causas geológicas ou hídricas ou outras semelhantes, de modo que torne a empreitada excessivamente onerosa, e o dono da obra se opuser ao reajuste do preço, inerente ao projeto por ele elaborado, observados os preços. Inciso 3. Se as modificações exigidas pelo dono da obra, por seu vulto e natureza, forem desproporcionais ao projeto aprovado, ainda que o dono se disponha a arcar com acréscimo de preço. Artigo 626. Não se extingue o contrato de empreitada pela morte de qualquer das partes, salvo se ajustado em consideração às qualidades pessoais do empreiteiro. Capítulo 9 do depósito. Seção 1 do depósito voluntário. Artigo 627. Pelo contrato de depósito, recebe o depositário um objeto móvel para guardar até que o depositante o reclame. Artigo 628. O contrato de depósito é gratuito, exceto se houver convenção em contrário, se resulte de atividade negocial ou seu depositário o praticar por profissão. Parágrafo único. Se o depósito for oneroso e a retribuição do depositário não constar de lei, nem resultar de ajuste, ser determinada pelos usos do lugar e, na falta destes, por arbitramento.
Artigo 629. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exige o depositante. Artigo 630. Se o depósito se entregou fechado, escolado, selado ou lacrado, neste mesmo estado se manterá. Artigo 631. Salvo disposição em contrário, a restituição da coisa deve dar-se no lugar em que tiver de ser guardada. As despesas de restituição correm por conta do depositante. Artigo 632. Se a coisa houver sido depositada no interesse de terceiro e o depositário tiver sido cientificado deste fato pelo depositante, não poderá ele exonerar-se, restituindo a coisa a este, sem consentimento daquele. Artigo 633. Ainda que o contrato fixe prazo à restituição, o depositário entregará o depósito logo que se lhe exija, salvo se tiver o direito de retenção, a que se refere o artigo 644, se o objeto for judicialmente embargado, se sobre ele pender a execução, notificada ao depositário, ou se houver motivo razoável de suspeitar que a coisa foi dolosamente obtida. Artigo 634. No caso do artigo antecedente, última parte, o depositário, expondo o fundamento da suspeita, requererá que se recolha o objeto ao depósito público. Artigo 635. Ao depositário será facultado, outro sim, requerer depósito judicial da coisa, quando por motivo plausível não a possa guardar e o depositante não queira recebê-la. Artigo 636. O depositário que por força maior houver perdido a coisa depositada e recebido outra em seu lugar, é obrigado a entregar a segunda ao depositante e ceder-lhe as ações que, no caso tiver, contra o terceiro responsável pela restituição da primeira. Artigo 637. O herdeiro do depositário que de boa fé vendeu a coisa depositada é obrigado a assistir o depositante na reivindicação e a restituir ao comprador o preço recebido. Artigo 638. Salvo os casos previstos nos artigos 633 e 634, não poderá o depositário furtar-se à restituição do depósito, alegando não pertencer a coisa ao depositante ou opondo compensação, exceto se noutro depósito se fundar. Artigo 639. Sendo dois ou mais depositantes e divisível a coisa, a cada um só entregará o depositário a respectiva parte, salvo se houver entre eles solidariedade. Artigo 640. Sob pena de responder por perdas e danos, não poderá o depositário, sem licença expressa do depositante, servir-se da coisa depositada, nem a dar em depósito a outrem. Parágrafo único. Se o depositário, devidamente autorizado, confiar a coisa em depósito a terceiro, será responsável se agiu com culpa na escolha deste. Artigo 641. Se o depositário se tornar incapaz, a pessoa que lhe assumir a administração dos bens diligenciará imediatamente restituir a coisa depositada, e não querendo ou não podendo o depositante recebê-la, recolhê-la ao depósito público ou promoverá nomeação de outro depositário. Artigo 642. O depositário não responde pelos casos de força maior, mas para que lhe valha a escusa, terá que prová-los. Artigo 643.
O depositante é obrigado a pagar ao depositário as despesas feitas com a coisa e os prejuízos que do depósito provierem. Artigo 644. O depositário poderá reter o depósito até que lhe pague a retribuição devida. O líquido valor das despesas e dos prejuízos a que se refere o artigo anterior, provando imediatamente esses prejuízos ou essas despesas. Parágrafo único. Se essas dívidas, despesas ou prejuízos não forem provados suficientemente ou forem ilíquitos, o depositário poderá exigir caução idônea do depositante ou, na falta desta, a remoção da coisa para o depósito público, até que se liquidem. Artigo 645. O depósito de coisas fungíveis em que o depositário se obrigue a restituir objetos do mesmo gênero, qualidade e quantidade, regular-se-á pelo disposto acerca do mútuo. Artigo 646. O depósito voluntário provar-se-á por escrito.